Nós estamos, neste mês de maio, trabalhando uma série de mensagens temáticas. E a família vai bem? E a família vai bem? Domingo passado nós compartilhamos a primeira mensagem da nossa série. E nós falamos de comunicação, como que é importante a boa comunicação no relacionamento da família. Nessa noite eu vou abordar um tema que é muitíssimo importante, que é o tema que versa sobre perdão. E eu quero convidá-los, mesmo assentado como vocês estão, para que vocês abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, a última parte do versículo 13, que fala sobre perdão. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a última parte que fala de perdão. Diz assim o texto: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Vamos uma vez mais orar ao Senhor Deus, pedir ao Senhor Deus misericórdia para que Ele nos guie nesses mares, dessas águas cristalinas. Senhor Deus, está aqui a noiva do Senhor Jesus, a igreja. E a minha oração, o desejo do meu coração é que o Senhor Deus fale com ela nessa noite. Que o Senhor Deus venha embelezá-la com santidade, com graça, ornamentá-la para que naquele grande dia, quando ela ouvirá a voz do noivo, ela não tenha do que se envergonhar e adentre as mansões celestiais para reinar para todo sempre com o Senhor Jesus. Alcance não apenas o nosso intelecto nessa noite, alcance também o nosso coração. Nosso coração precisa de transformação, de mudança. E só Tu podes fazer isso, e nós te pedimos isso, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Estou lendo um livro maravilhoso sobre relacionamento. Esse aqui, ó. Maravilhoso. Esse aqui, porque depois eu ia apresentar esse aí para vocês. Mas esse aqui é um livro que tem me ensinado. É a bússola, é o manual que versa sobre o meu relacionamento com o meu Redentor, mas também o meu relacionamento com os meus semelhantes, no núcleo menor com a minha família. Antes de avançar, eu quero que vocês saibam que eu não sou um especialista no assunto de família, que eu não sou um especialista em casamento, eu não sou um especialista na criação de filhos. Talvez você pense, finalmente nós encontramos um homem que se especializou no assunto de família, de casamento e de filhos. Mas uma coisa eu posso lhes dizer: eu sou um marido me esforçando para ser um marido segundo o coração de Deus, olhando para as Escrituras, checando o meu comportamento, as minhas atitudes, o jeito como eu me comporto com a minha esposa, e tentando olhar para aquele que é o paradigma do marido, que é o Senhor Jesus. Não sou o melhor pai na criação de filhos. Se eu dissesse isso, vocês ficariam decepcionados à medida que vocês me conhecessem. Mas eu sou um pai tentando ensinar os meus filhos, fazendo dos meus filhos os meus primeiros discípulos, para que eles escutem dos meus lábios o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes acertando, outras vezes errando, buscando conselho em Deus, auxílio no Senhor nosso Deus, para que eu reflita a glória de Jesus por meio da minha relação conjugal com a minha esposa e com os meus filhos, que são herança do Senhor. Então eu tenho lido um excelente livro. E se você quiser saber como ele é excelente, leia este livro. E você vai aprender muito sobre família e como ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor irmão,
um melhor filho, uma melhor filha, enfim, nos seus relacionamentos interpessoais. Mas colocando por baixo desse melhor livro, do excelente livro, eu estou lendo este livro. Quando iniciamos essa série, ou antes de iniciar essa série, eu escolhi alguns livros para eu ler sobre esse tema que versa sobre família, relacionamento. E esse livro aí é um livro que eu recomendo muito. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Irmãos, relacionamento é um negócio complexo, não é não? É uma bênção, é uma dádiva, mas é um negócio desafiador. Quando a gente casa, e já na lua de mel, os casais já experimentam como que a coisa é difícil. São criações diferentes, são hábitos diferentes, são heranças familiares diferentes, são gostos diferentes. E com a chegada dos filhos, então, tudo altera. Não é verdade, Mirela? Altera muita coisa, especialmente para as mulheres, altera muita coisa. E esse livro é um livro que você pode extrair muitas lições. Talvez é um livro para ler em família, no mínimo ler como casal. No mínimo nós deveríamos criar um grupo de estudo na igreja de casais para debruçar sobre esse livro. Se encontrar de quando em quando e estudar os capítulos desse livro. Como o nosso tema nessa noite é "E a família, vai bem?", trabalhando sobre o perdão, eu compartilho com vocês o que C.S. Lewis disse sobre perdão. E eu penso que eles vão projetar aí para você acompanhar. Olha só, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, não é verdade? A gente escuta dos pastores, a gente escuta dos irmãos, todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Às vezes a gente fala desse tema que é tão solene, e as pessoas pensam ou são levadas a pensar que é um negócio fácil de lidar. Mas quando você tem no seu caminho um ofensor, você percebe que não é tão fácil exercitar o perdão. Quem aqui está me entendendo? Não é fácil. E eu penso que o pensador e teólogo C.S. Lewis, ele foi muito feliz. Todos dizem que o perdão é uma ideia maravilhosa, até que elas possuam algo para perdoar. Porque falar para o outro que ele precisa perdoar, falar para o outro que ele precisa pedir perdão é uma coisa, mas quando trata-se de você, quando você é o agente da ofensa e precisa pedir perdão, ou se está na sua esfera de domínio o conceder o perdão, aí você percebe que não é um negócio fácil de lidar. Veja ainda uma frase que eu extraí desse livro, para você pensar, para a gente aquecer as turbinas. Olha só o que os meninos vão projetar aí. Quando rejeitamos a oportunidade para perdoar ou para pedir perdão, grife aí ou marque aí, pense nessa ideia de oportunidade. Quando rejeitamos a oportunidade para perdoar ou para pedir perdão, o que acontece? O relacionamento sofre. Quem está conseguindo ler aí, gente? Ou quem não está conseguindo ler? Está todo mundo aí atrás conseguindo? Tá, Rafa? Tá, né? Quando você posterga, adia uma oportunidade de pedir perdão ou de conceder perdão, a nossa tendência, a tendência natural do coração, na predisposição que ele tem para a malignidade, é de endurecimento, insensibilidade. Eu estava viajando com minha esposa, não sei se já contei isso aqui, mas por amor àqueles que não ouviram, eu conto de novo. Viajando para a região noroeste do estado, para a Barra de São Francisco. Naquela época nós tínhamos só os filhos mais velhos. E nós estávamos indo num Fiat Uno Mille. Quem já teve um Fiat Uno Mille? Maravilhoso, né? Um jeguinho maravilhoso, econômico, não é verdade? Manutenção barata. Não sei por que tiraram aquele carro do mercado, carrinho bom. Mas para você pegar a BR, você sofre bastante, especialmente com esse volume grande que nós temos nas nossas estradas de caminhões. Então você fica desejoso para chegar logo, mas o bichinho não vai. Até que ele desenvolve, até que ele pega a velocidade, demora.
E depois que você tem que reduzir, ele demora novamente. Então, eu ia administrando ali, com a minha esposa do meu lado, minha auxiliadora, não é? Quem aqui já dirigiu com a mulher do lado? É uma beleza, não é? É uma beleza. Ela fala, olha a curva, olha aí, cuidado, diminui a velocidade. Já teve essa assessoria, esse auxílio, já, Natanael, indo para a montanha? É o tempo todo, né? É maravilhoso. Elas cumprem fielmente a missão que elas receberam de serem auxiliadoras. E os nossos filhos, ali perto da adolescência, atrás. E todo momento eu ficava sinalizando, né, com a seta ligada, esperando uma oportunidade para ultrapassar aqueles caminhões e seguir meu caminho. E ela o tempo todo ali, me assessorando. Olha, essa placa aqui o engenheiro colocou porque ele sabe que isso aqui é perigoso. Então siga a velocidade da BR, 60, não pode passar de 80. E você vai ali, né? E você vai ficando estressado. Em algum momento eu sinalizei que ia ultrapassar uma carreta. Quando eu sinalizei, ela deu um grito. Você está querendo matar a sua família? E aí eu já estava, sabe? O limite da paciência já estava muito pequeno. E eu então olhei para ela e falei assim, você não sabe nem dirigir? Isso é terrível, esse tipo de fala para o cônjuge. E então, aquele silêncio dentro do carro invadiu o nosso ambiente. E eu falei, ih, rapaz, não foi legal. Olhei no retrovisor, tá os dois adolescentes assim, olhando no retrovisor com aquele olhar de censura, os filhos, né? Papelão, hein, pastor? Que fala, como é que você fala assim com a nossa mãe? E eu fiquei ali no dilema. No dilema em pedir perdão e de ser vencido pelo meu orgulho, orgulhoso. Porque não pedir perdão é um sintoma de orgulho. Você não pede perdão, eu não peço perdão, nas muitas dimensões relacionais, é por conta do orgulho que a gente não se rende. Mas eu fiquei ali no dilema e entendi que aquela era a oportunidade. Eu não podia chegar no destino para o qual nós nos dirigíamos sem antes reparar a pequena ofensa, na minha avaliação, né? Mas para ela não foi uma pequena ofensa, nem para os nossos filhos. E o que eu fiz? Eu fiz o que a Bíblia recomenda. Não desperdicei a oportunidade que me era dado. Voltei para os meus filhos, conversando com eles, olhando no retrovisor e falei, meus filhos, o papai quer pedir perdão a vocês por ter falado com a mamãe de modo abrupto, de modo ríspido, com grosseria. Eu não devia ter falado com a mãe de vocês, pedir perdão aos meus filhos, porque ofender a mãe dos nossos filhos é ofender também aos nossos filhos. Às vezes você pensa que na sua discussão familiar, conjugal, você só ofende o cônjuge, não, você ofende os filhos, eles ficam ofendidos. Pedi perdão a eles e voltei para a mulher da minha mocidade e falei, meu amor, me perdoe. E ela falou, eu te perdoo. E aí, você sabe que a restauração que é oriunda do perdão é algo incrível, maravilhoso. E assim seguimos caminho, perdoados, livres, sem pesar no coração, e chegamos no destino para onde nós iríamos ou estávamos indo. Você não deve perder a oportunidade de conceder perdão ou de pedir perdão. Quando você posterga, quando você adia, quando você demora, o relacionamento sofre, azeda, adoece, fica fragmentado e pode adoecer de tal modo que em algum momento ele venha a ser desfacelado. Quem aqui está comigo até agora? Em 8 minutos só, não é possível que você ia já se dispersar, né? Vejam então, queridos, que nós precisamos aqui nessa noite, além de revisitar esse tema, porque nós já o conhecemos, nós precisamos fazer conexão com o que nós falamos e com o que nós cremos. E vejam a frase que eu reparto com vocês sobre esse tema. Nós precisamos conciliar o que nós falamos com as nossas convicções no que diz respeito à nossa fala. Eu penso que não era essa fala não, mas eu tenho ela aqui, Rony, o Vitor. A frase é a seguinte: a teologia que você vive é muito mais importante para o seu dia a dia do que a teologia que você diz acreditar.
Eu vou repetir. Eu acho ela tão importante que eu preciso repetir. A teologia, o conjunto de verdades nas quais você diz crer, que você vive, é muito mais importante para o seu dia a dia do que a teologia que você diz acreditar. Às vezes você diz crer em muitas coisas. E todas elas são bíblicas, são ortodoxas, são corretas. Mas você não consegue fazer a conciliação das suas convicções com a sua prática. Isso é desastroso. Quando você diz crer num Deus que é perdoador, num livro que fala sobre a necessidade do perdão, nos mandamentos que falam que nós precisamos perdoar, mas você não pratica o que você sabe, então isso não serve para nada. Então a teologia do dia a dia, de como que você pratica o que você diz crer, é mais importante do que o volume de obras teológicas que você lê e que não reverbera, não toca nas esferas de relacionamento da sua família. Você está entendendo o que estou falando? Uma segunda pergunta, eu sei que às vezes é constrangedor para os crentes. Eu estou falando muito alto porque eu estou muito gripado, então não estou ouvindo nada desse ouvido aqui. Ó. Então eu tenho a impressão que eu estou falando baixo, mas talvez eu estou lá no teto, né? Os meninos lá atrás têm que, né? Bota a bronca aí, hein? Administra o pastor aí. E, irmãos, uma coisa que nós precisamos aprender é que a Bíblia, este livro, é um livro realista. Muito realista. É um livro realista. E o que eu quero dizer com isso? É que a Bíblia é um livro muito realista, de tal modo que ele não esconde o seu pecado que é cometido contra o outro, mas também não esconde o pecado do outro cometido contra você. A Bíblia não tem esses milindres, a Bíblia é realista. Ela escancara, às vezes, você está lendo a Escritura, e o Espírito Santo conduzindo você na Escritura, mostra que o seu comportamento, que a sua fala, que o jeito que você está conduzindo a sua família é pecado. Então a Bíblia escancara, faz uma leitura, coloca como que você diante do espelho, na sua leitura que você faz, mas ao mesmo tempo, ela vai mostrar também que às vezes o outro é o agente das nossas ofensas. Eu penso que das muitas razões pelas quais a Bíblia tem esse tom do realismo, é para evidenciar ainda mais a graça de Deus, porque se não fosse a graça de Deus, todos nós estaríamos perdidos, terminantemente perdidos na nossa caminhada. Tem gente que sente isso. Tem gente que, vivendo em família, tem tido a seguinte sensação: cada dia que passa, ela não reverbera isso pelos lábios. Cada dia que passa, eu suporto cada dia vez menos estar na sua companhia. Tem gente assim dentro das nossas igrejas, que elas vêm para a igreja e é uma verdadeira encenação. Porque sabe por quê? O gás, o combustível do tanque da tolerância, em razão de muitas ofensas, de muitos desgastes, foi acontecendo e foi minando o relacionamento, que a pessoa tem essa sensação: cada dia que passa eu suporto cada vez mais a sua companhia. Eu não vou pedir você para levantar a mão, porque seria muito constrangedor. Isso pode ser na relação conjugal, no ambiente de família. Isso pode ser na relação, inclusive, de pais e filhos. Os filhos se tornam tão belicosos, tão arredios, tão desobedientes, tão contumazes, que você fala assim: gente, eu não estou suportando esse menino, eu gerei esse menino, eu gerei essa menina, mas o jeito como ele se comporta, eu não estou dando conta mais de suportar essa criaturinha. Ou às vezes são os filhos que olham para os pais e veem nos pais a hipocrisia religiosa de vir domingo a domingo na igreja, mas na semana, semanalmente, o pau quebra. A vida é outra. A roupagem de domingo é uma roupagem religiosa, solene,
ortodoxa, mas na semana não tem nada daquilo que se diz crer e que se diz viver. Isso é uma lástima. Isso é terrível. Se for o seu caso que tem tido essa sensação, só há um único remédio para você: pedir perdão ou perdoar a quem você precisa perdoar. Caso contrário, isso não aconteça, eu gostaria de dizer que eu sou um pregador das boas notícias, mas, infelizmente, às vezes a gente tem que falar de tragédias que estão prestes a acontecer se você não reparar o seu relacionamento. Se você não consertar isso. Uma dica aqui para as mulheres casadas. E para aquelas que vão casar, que estão na esperança, guarde no alforje da sua esperança esse conselho. Mulheres, jamais desautorize ou deprecie o seu marido na frente dos outros. Isso é uma desgraça para o casamento. Jamais desautorize ou desprestigie o seu marido na frente dos outros. Não faça um negócio desse, não. Agora, marido, só eu e você, ninguém está ouvindo. Marido, jamais fale com a sua esposa na frente dos outros que o que ela está falando não é verdade, que é mentira. Não, isso aí não é assim, não. Não faz isso, não. É deselegante. Isso fere, isso machuca. Talvez o que ela está dizendo não seja o todo da verdade, mas ela não tinha intenção. Talvez ela deixou escapulir um detalhe ou outro. Quando chegar em casa, você fala com ela: amor, a história toda é essa. Não chega para ela na frente dos outros. Não, é mentira isso. É deselegante para quem está ouvindo e é deselegante para ela. Isso adoece a sua esposa. Pais, jamais chegue para os seus filhos e pronuncie adjetivos que possam gerar uma cicatriz, uma ferida no coração dos seus filhos. Tem pais que chegam para os filhos, e porque os filhos não dão conta de assimilar determinados conteúdos ou negócio, algum ensino, e fala: você é burro demais, ô menino burro. Isso gera uma cicatriz, uma ferida, que talvez jamais se cure se não houver reparação. Vocês estão percebendo que às vezes a gente revisita um tema como esse, mas a gente precisa mesmo conversar sobre essas coisas, porque a gente segue a vida e vamos ficando como que endurecidos ao longo do caminho. Vejam aí 3 perguntas para diagnóstico. Vejam aí, 3 perguntas para diagnóstico. O que precisamos fazer para que o relacionamento da nossa família seja restaurado? O que nós precisamos fazer? Talvez você não tenha nem a noção, não fez ainda um exame, um diagnóstico da relação familiar, da sua relação familiar, de como que ele se encontra. Mas além de fazer o diagnóstico, e é necessário fazer esse exame, o que nós podemos fazer para que o relacionamento da nossa família seja restaurado? Se torne algo vigoroso, prazeroso, saudável. Não estou falando de se tornar perfeito, porque enquanto aqui estivermos, nós enfrentaremos os percalços, as desavenças, as tensões, infelizmente. Segunda pergunta. Olha aí a segunda pergunta, chegou. O que acontecerá quando exercitarmos o perdão para o membro faltoso da nossa família? O que vai acontecer? Vai acontecer algo extraordinário. Vocês acham que dentre as muitas histórias que eu tenho, porque eu acho que lá em casa quem tem o reservatório mais abundante é minha esposa para conceder perdão. Eu acho que eu sou o ofensor com mais número de deslizes, de equívocos. Você acha que aquele dia que eu pedi perdão aos meus filhos e à minha esposa, vocês acham que eu perdi autoridade sobre meus filhos? Não perdi. Ganhei, conquistei, avancei, ensinei para os meus filhos de modo prático e concreto o conceito da graça.
A graça precisa parar de ser para os nossos filhos apenas um conceito. Eles precisam ver o conceito se materializando na nossa vida, queridos. O que vai acontecer com a sua família quando nós exercitarmos o perdão para o membro faltoso? E aqui, eu não estou perguntando se ele merece, porque essa aí já é uma outra discussão. Porque merecer, ninguém merece. Perdão não é concedido a quem merece, perdão é concedido a quem precisa. Deus não nos concedeu perdão em Jesus porque você merecia, porque você tinha algum atrativo, alguma virtude. Deus te concedeu perdão porque você precisava. Terceira pergunta. Onde podemos encontrar motivação para conceder perdão? Você acha que você vai conceder motivação nos seus sentimentos? Eu não estou bem. Não estou bem para perdoar. Que os seus sentimentos, eles caíram na queda, eles ficaram prejudicados, nossos sentimentos, nossas emoções caíram, nós fomos afetados no todo pelo pecado, queridos. Nosso intelecto, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo foi afetado. Se você ficar esperando que os seus sentimentos, que as suas emoções fiquem bem para você pedir perdão, sabe quando é que você vai pedir? Nunca. Então, a motivação para pedir perdão não é encontrada em nós mesmos, é encontrada fora de nós, em outra pessoa. Quem aqui me acompanha ainda? Pelo amor de Deus. Vocês lembram do texto que nós lemos? O texto diz: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Por quê? O padrão, o referencial para o combustível que vai fazer com que haja movimento na nossa vida para perdoar, é o referencial maior. Ele me perdoou. Ele me perdoou. Se eu tiro os olhos de quem me perdoou, eu não terei motivação para perdoar. Eu não terei motivação para perdoar. Olha só essa frase sobre a Bíblia, que coisa maravilhosa. Olha só. A Bíblia é um livro sobre um Deus que perdoa. E aqueles que recebem perdão são chamados a serem pessoas que praticam o perdão. Ora, se eu professo fé num Deus que perdoa, misericordiosamente, num Deus que é bondoso, num Deus que é gracioso, e uma vez que Ele me contemplou, me achou na condição que eu estava, me conferiu esse perdão, quitando a minha dívida, por que eu ficarei endurecido e não perdoarei aqueles que necessitam do meu perdão? Não é paradoxal? Contraditório? Porém, o perdão que é tão essencial e, de certo modo, conhecido por nós, ao menos do ponto de vista teológico, doutrinário, é uma atividade pouca praticada na família. Eu não duvido que as nossas igrejas, em linhas gerais, elas estão com muitas pessoas doentes da alma, porque não perdoaram ou não pediram perdão. Talvez o atrofiamento da sua alma, a falta de crescimento da sua própria vida, se dá em razão disso, porque essa tem sido uma atividade pouco exercitada no âmbito dos nossos relacionamentos. A gente conhece, a gente até tem um certo domínio, mas o praticar, conforme C.S. Lewis disse, quando você tem alguém para realizar aquilo ou tornar aquilo concreto, aí a coisa muda de figura. Às vezes a gente lida bem e até exercita, pensando que é a mesma coisa, fazendo o pedido de desculpa. Não é verdade? Ou me desculpa. Só que existe uma diferença entre pedido de desculpa e pedido de perdão. É muito diferente.
Qual é a diferença então, pastor? A diferença é que desculpa tem mais a ver com uma coisa acidental. Por exemplo, você está num ambiente e que tem uma aglomeração de pessoas. E por conta dessa aglomeração de pessoas, você, por um descuido ou estando sendo comprimido ali, você dá um pisão no pé da pessoa. Aí você não pede perdão, você pede desculpa. Foi acidental, você não queria fazer aquilo propositalmente. Mas se uma pessoa está diante de você, e você tem todos os espaços, todas as condições, e você ergue o seu pé, e dá um pisão nele, e mostra a sua insatisfação, a sua malignidade, aí sim, aí não é pedir de desculpa, aí é pedir de perdão, me perdoe. Por gentileza, me perdoe. Porque é uma transgressão, é um pecado. O pedido de desculpa, o que o outro fez, não foi necessariamente um pecado. É como você chega no seu escritório, aqui nós temos algumas pessoas que é da área do direito, e que tem lá o seu escritório, sua mesa bacana, de vez em quando eles gravam lá os vídeos, né? E ele recebe lá o pastor Fábio para bater um papo, tomar um café. E eu chego lá, ele me serve o café, e por um descuido a xícara vira e suja a mesa toda, e fica uma situação embaraçosa, eu fico constrangido. Eu peço desculpa. Doutor Tiago Zan, me perdoe, me desculpe. Me desculpa. Aí ele chama lá a pessoa, ele mesmo, né, que é um servo de Cristo, vem com um pano e enxuga. Outra coisa, eu chego no escritório, estou insatisfeito com o Tiago, por conta de algum processo que ele não executou, está postergando, na minha visão, embora ele está lá agilizando, e eu chego lá e pego a xícara de café e jogo nele. Aí não, eu tenho que pedir perdão. Quem aqui está entendendo a diferença? Às vezes, você está pedindo desculpa lá na sua família, mas você deveria pedir perdão. Você está invertendo a ordem, a natureza da coisa é outra. Você tem que pedir perdão. E não desculpa. Agora vejam aí, veja comigo. Uma parábola contada pelo Senhor Jesus em Mateus. Abra sua Bíblia. Manuseie a sua Bíblia. No capítulo de número 18. Essa parábola contada pelo Senhor Jesus, ela está dentro de um bloco de assuntos que demandam perdão. Ela surge dentro do contexto em que fala como tratar o irmão faltoso e dentro do contexto em que Pedro pergunta assim, quantas vezes eu devo perdoar? Não é 7 vezes? Aí o Senhor Jesus diz, não 7 vezes, porque o perdão não tem a ver com matemática, o perdão é um negócio radical. E depois da parábola, o que vem depois da parábola do capítulo 19? Está com a Bíblia aberta? O que vem depois? Um assunto melindroso. O que vem depois? Vem a questão do divórcio. Porque Jesus vai falar assim, olha, não há a reparação na relação por conta da dureza do coração de vocês. O pecado é trágico mesmo, pense no pecado de infidelidade ou de coisa parecida. Mas, em suma, não há restauração conjugal por conta da dureza de coração. Então a parábola está no meio de várias situações que envolvem reparação de relacionamento. E quando e como é que isso acontece? Quando há perdão. Aí Jesus então conta a parábola depois que Pedro fez a pergunta. E diga-se de passagem que quando Pedro fez a pergunta, conforme o registro do evangelista Lucas, não precisa abrir lá, vamos ficar aqui só, em Mateus. Em que o Senhor Jesus disse que não 7 vezes, mas 70 vezes 7, os discípulos disseram para o Senhor Jesus assim, ajuda-nos na nossa falta de fé. O que o Senhor está falando para nós é um negócio que demanda mesmo fé, porque não é possível a gente conseguir um negócio desse. Por isso eles disseram, ajuda-nos na nossa falta de fé. Depois você olha lá, porque perdão tem a ver com a fé que você tem. Por isso que eu trabalhei aquela ideia de que você precisa fazer o casamento da teologia que você professa crer e do que você pratica no dia a dia. Caso contrário, isso não está tendo valor nenhum. Mas vamos à parábola, diz assim, ó, por isso o reino dos céus
é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos mil talentos? Isso não é pergunta retórica, não, pode responder. Quantos mil talentos? 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida, Saindo, porém, o homem que recebeu o perdão, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Acabou de ser perdoado. É um negócio que é uma dinâmica imediata. Não tinha como pagar, pediu misericórdia, o rei quitou a dívida toda. Toda. Um montante altíssimo, ele não tinha condição jamais de pagar essa dívida. Mas de repente, saindo ele, pegou um dos seus conservos, que lhe devia quantos denários? 100 denários. 10.000 talentos, 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Os outros conservos que viu aquela cena, que presenciou aquilo tudo, então o seu servo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Faz o mesmo pedido. O mesmo pedido. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida. Como é que diz aí? Perdoei aquela dívida toda, não ficou nenhum centavo sequer, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que a dívida fosse paga toda. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, diz a palavra de Deus. O que Paulo fez lá na carta aos Tessalonicenses foi sintetizar, como que resumir a parábola em uma sentença: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Paulo entendeu a mensagem, condensou a mensagem, num contexto em que ele está falando de eleição. O presbiteriano gosta de doutrina da eleição, né? Quando ele está falando de eleição, ele está falando assim: sabe quais são as marcas de uma pessoa eleita? Está dentro desse contexto. O perdão é uma delas. O que caracteriza uma pessoa eleita salva? É que ela perdoa olhando para o referencial do perdão que ela recebeu. Qual é a talvez, nossa maior dificuldade para lidar com esse tema, o tema do perdão? São dois extremos, duas pontas que parecem irreconciliáveis. Primeiro, quem foi ofendido, sabe por que quem foi ofendido tem dificuldade de conceder perdão? Porque ele quer fazer o uso da lei, ele quer se valer da lei. Você fez, agora você vai pagar. Não tem jeito. Você vai sofrer as consequências. Não tem jeito. E você se fecha, porque ao invés de conceder a misericórdia que você recebeu, você quer se valer da lei, quer fazer o uso da lei. Ao invés de conceder perdão, você quer fazer com que a lei seja cumprida. É por isso que é difícil descer do pedestal, e o orgulho tantas vezes nos vence por conta disso. E por que é difícil quem ofendeu pedir perdão? É o outro extremo. É porque quem ofendeu tem que reconhecer e falar assim: eu pequei, me perdoe. E às vezes a gente não quer reconhecer. A gente na família, a gente já vai traçando e engendrando, pensando nas justificativas para a gente não pedir perdão. Ou quando a gente pede perdão, um pedido meia boca, porque a gente apresenta uma montoeira de razões, um arrazoado.
hein? Um arrazoado, como no direito, para depois pedir perdão. E não, aí o outro que está ouvindo fala assim, isso aí é uma farsa, isso é balela, isso é hipocrisia. Ele não quer pedir perdão coisa nenhuma. Olha o tanto de justificativo que ele está apresentando para depois chegar a esse ponto. Mas a parábola está ensinando duas coisas para a gente. Duas coisas. Primeiro, a relação de Deus com o nosso pecado. Qual é a relação de Deus com o nosso pecado? Quando nós reconhecemos, quando nós nos aproximamos dele pela mediação de Jesus. Nós, de fato, tínhamos uma dívida com ele? Tínhamos. Conseguiríamos pagá-la? Não, não conseguiríamos. Pense você que o perdão que Deus nos concedeu, do ponto de vista soteriológico, isto é, do ponto de vista da doutrina da salvação, é um perdão pleno, que contempla o ontem, que contempla o hoje, que contempla o amanhã. Ele perdoou o seu egoísmo, ele perdoou a sua mentira, ele perdoou as suas trapaças, ele perdoou a sua prostituição, ele perdoou a sua idolatria, ele perdoou cada um dos seus pecados, o que você falou, o que você pensou, o que você fez, o que você deixou de fazer. Quando você suplicou o Senhor Deus por perdão, ele perdoou a sua dívida toda. Ele não deixou uma resma sequer, ele não deixou que ficasse lá um saldo devedor de 1 centavo, de alguma coisa que pudesse jogar na sua cara. Ele perdoou todos os seus pecados. Agora, o que a parábola ensina em segundo lugar é qual a nossa relação com o pecado do outro. Porque ele perdoou a dívida do outro, que era um montante de 10.000 talentos. O escritor desse livro aqui diz que seria o equivalente hoje a 100 milhões de dólares. É muito dinheiro. E o que é um denário? Um denário é equivalente a uma diária de um trabalhador braçal. Então pensa aí, vamos pensar aqui, quanto ganha no cenário da construção civil um ajudante de pedreiro? R$150? Talvez? 200? Não sei. Mais ou menos isso, né, Rui? Entre 150 a 200 reais. Então, note a dívida de um em relação à quitação da dívida do outro que ele teve. E o que ele faz? Não. Ele usa da força, ele usa da truculência, ele usa da lei, ele quer fazer com que o outro sofra nas suas mãos e pague aquela pequena conta muito ínfima em relação àquela que ele foi perdoado. O que é isso? Isso é um sintoma de alguém que não compreendeu a dinâmica do perdão de Deus, que assimilou o negócio intelectualmente, mas aquilo não desceu para o coração, porque se tivesse descido, você iria olhar mesmo com a dificuldade da alma para conceder perdão, mas você ia dizer, não, eu preciso perdoar, porque o perdão que Deus me deu, me habilita também a me dirigir ao outro e a perdoar também o outro que me ofendeu ou que pecou contra mim. Olha essa frase aqui para a gente caminhar, para a gente finalizar. Perdão custa muito. Custa muito. Mas não perdoar custa mais ainda. Perdão custa muito, sabe por quê? Porque você abre mão do direito de exercer a função da lei para exercer misericórdia. Isso custa muito, isso mexe com o nosso orgulho. Mas não perdoar custa mais ainda. Não é apenas o outro que sofre por não perdoar, não receber o seu perdão. Você também sofre. Você também sofre. E eu caminho para terminar, colocando mais uma frase aí para a gente terminar. Olha aí, preste atenção nisso. A nossa teologia se revela não em nossas palavras, não em nossas palavras, mas na maneira como tratamos os outros. A nossa teologia se revela não em nossas palavras,
mas na maneira como tratamos os outros. Pense você nessa ideia de crer num Deus perdoador, num Deus que quitou toda a sua dívida. Pense nessa ideia, alguém que pagou toda a sua dívida, que perdoou você de tudo quanto você deveria ser condenado. Como é que essa teologia precisa cumprir o seu papel concreto? É como ela se manifesta nos relacionamentos com os outros. A pessoa olha e fala assim, de fato, o Deus que essa pessoa diz crer, que essa igreja diz crer, que essa família diz crer, é um Deus impactante, é um Deus maravilhoso. E eu encerro contando essa história. Preste bem atenção na história que é narrada por esse escritor. Ele diz assim, certa vez um oficial turco assaltou e saqueou a casa de um armênio. Matou os pais idosos e entregou as suas filhas aos soldados, ficando com a filha mais velha. Algum tempo depois ela conseguiu escapar e se formou como uma enfermeira. Com o passar do tempo, encontrou um trabalho numa guarnição de oficiais turcos. Uma moça que perdeu os pais, que as irmãs foram vendidas como mercadoria e que foi abusada, violentada pelo oficial turco. Certa noite, à luz de uma lanterna, ela viu o rosto daquele homem, daquele oficial. A sua doença era grave e que, sem cuidados excepcionais, estaria entregue à morte. Os dias se passaram e ele se recuperou. Um dia, o médico, se aproximando da sua cama com a enfermeira, lhe disse ao oficial turco, se não fosse a devoção dessa enfermeira, você estaria morto. Ele olhou para ela e disse, nós já nos conhecemos antes, não é mesmo? Sim, ela disse, nós já nos encontramos. E ele então perguntou para ela, por que você não me matou? E ela então respondeu, eu sou uma seguidora daquele que disse, amai os vossos inimigos. Talvez ela olhasse para o seu passado sombrio, de abuso, do cerceamento da liberdade, e ela dissesse, chegou minha oportunidade, já que ele está mesmo numa situação de moribundo, por que não dar uma forcinha para ele morrer? Só que não. Ela cuida dele. E ele pergunta por que ela não o matou. E ela diz, porque eu sou discípula daquele que disse, amai os vossos inimigos. Se você diz que é discípulo daquele que nos recomendou a amar os nossos inimigos, por que você insiste em ser truculento com a sua família, com aqueles que você deveria cuidar e amar? Por que você tem agido de uma maneira tão dura, tão difícil? Por que você tem tido dificuldade em conceder o perdão? Por que você tem sonegado o perdão àqueles que convivem com você? Ou talvez a situação seja outra. Por que você não tem assumido a dianteira e suplicado o perdão por ter ofendido aquele com quem você convive, com os membros da sua família? A minha oração nessa noite é que o tema perdão, que o assunto perdão, não seja apenas um assunto teológico para a gente saber dominar e conversar sobre ele, mas seja alguma coisa praticada, exercida, concedida, vivenciada nos nossos relacionamentos, para que a nossa família seja realmente restaurada e vivencie um tempo novo. Que Deus cure a sua família, que Deus vença o seu orgulho, que Deus te dê humildade para pedir perdão se necessário for, para que você possa experimentar, em nome do Senhor Jesus, algo extraordinário na sua vida.